Olá, você está no programa Palavra em Debate, doutora Verusca. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bem com a apóstola Rose e eu, Bispa Ana. Estamos aqui com você nessa tarde para iniciar a discussão de um tema muito importante que a nossa sociedade está vivendo: casamento acima dos 30 anos de idade. Então hoje nós vamos estar abordando, nesse período que você está aqui, sobre como que está a nossa sociedade, por que as pessoas estão decidindo casar mais tarde. E vamos começar a falar disso. Apóstolo, o que está acontecendo com a nossa sociedade a ponto das pessoas postergar? A gente viu o pessoal casando bem mais cedo e hoje a gente vê as pessoas, doutora, assim, demorando um pouquinho mais para tomar essa resolução. E nós vamos ouvir a apóstola agora e discutir com você esse tema. Você falou uma palavra bem importante, né? Que seria uma decisão, mas a minha pergunta é a seguinte: será que é uma decisão mesmo? As pessoas elas estão casando mais tarde por decisão ou por falta de opção, né? Ou porque a sociedade está levando, a caminhada das pessoas está levando que elas andem dessa forma e elas deixem para casar mais tarde, mas de repente não é uma decisão, é realmente por falta de opção, porque a própria vida do cotidiano faz com que a pessoa deixe para lá algumas coisas, não coloque o casamento como prioridade, mas nem sempre é uma decisão, às vezes é uma questão de realmente não ter opção. E a gente vê que muitas moças hoje, elas estão muito preocupadas com isso. Eu vejo essa preocupação maior, principalmente entre as mulheres, né? Porque para o homem é um pouco mais tranquila essa questão de casar mais tarde. Mas eu vejo as mulheres hoje muito preocupadas. Por um lado, vejo algumas tranquilas, mas vejo outras preocupadas, porque o tempo está passando, a idade tem passado, e o casamento não acontece. O que está acontecendo que o casamento não acontece? Será que o casamento tem perdido valor na sociedade? Elas têm vivido outras experiências? É uma coisa para a gente estar refletindo aqui. Será que algumas coisas têm se colocado no lugar do casamento, têm ocupado o lugar do casamento e ele tem ficado em segundo plano? E só mais lá na frente ele está sendo valorizado, quando elas já estão com 30, quando o homem e a mulher já estão com 30, com 40, e aí param para pensar que deveriam ter casado antes. Nós vamos refletir hoje, com certeza, sobre essas coisas, né? É curioso como a gente vê o caminhar da sociedade, né? Parece que as pessoas elas vão se ocupando de situações, é o trabalho, é uma série de coisas, de inseguranças também. Muitas mulheres se queixam que se sentiram inseguras para decidir sobre o casamento. E na hora que elas resolveram decidir, já passou o tempo, né? Quando eu digo passou o tempo, não é que passou o tempo de você casar, porque não tem tempo para casar, né? Mas é porque muitas vezes se arrependeu de uma situação, por ter perdido uma situação. Eu recebo no meu consultório muitas mulheres que se queixam: nossa, eu tive um namoro, eu tive um noivado e desisti, como eu me arrependo, hoje a pessoa está casada com um filho, está feliz, era para eu estar nessa situação. Então, eu vejo muito disso, as pessoas se queixando por terem deixado passar uma oportunidade importante. Aí você começa a se envolver numa série de situações e quando você vem acordar já passou 10 anos. É rápido, né? É rápido. E aí se torna mais complicado qualquer coisa. E a doutora falou de tempo, né? A gente fala, não, mas não é tempo. Mas quando nós pensamos do lado feminino, na verdade a gente tem um tempo biológico para a reprodução, não para ser feliz, para ter um parceiro. Mas eu talvez posso estar falando desse tempo, porque a gente vê algumas pessoas postergando, isso parece uma tendência, e a gente vê que talvez quando chega a idade de 30 anos, então a pessoa começa a ver também o seu período fértil, né? Então a mulher geralmente começa a ovular 14, 15 anos, umas mais precocemente. E a gente vê que quando entra na faixa etária dos 30, a gente já começa a ter essa preocupação biológica. Não de que você vai ficar solteirona, fora de qualquer jargão que a sociedade possa ter, mas é a questão biológica. A gente já nasce com aquela quantidade de óvulos, né? Diferente do homem, que a produtividade dele para gerar filhos não tem essa limitação biológica. Talvez a gente veja a mulher, às vezes até um pouquinho antes dos 30, mais preocupada, porque até casar, até ter aquele primeiro convívio. Então eu acho que não o tempo questão de idade somente assim por idade, mas uma questão biológica. Porque assim, para a mulher o casamento ele não está ligado só à questão
de estar casada, né, ligada à paixão com o marido, mas está ligada também à questão de ser mãe, para muitas mulheres, né? Não digo para a maioria, há exceções. E quando ela pensa em casamento, no geral, ela pensa também em ser mãe. Então, é uma coisa que para a mulher separar isso é um pouco mais difícil. Quando ela vê o tempo passando, ela vai vendo um pouco mais longe também essa possibilidade da maternidade acontecer, né? Mas hoje existem várias técnicas, existem vários meios da mulher ser produtiva, ser frutífera, até mesmo depois dos 40. Lógico que existe algumas complicações, alguns riscos, que a gente pode até estar falando aqui mais para frente, mas eu vejo que existe principalmente essa necessidade, nem tanto a questão da maternidade, mas de você sentir pertencer ao outro, né? Porque eu vejo assim que a questão do namorar, de ficar, que é uma realidade hoje, é lógico que a gente sabe que é totalmente antibíblico, e as pessoas elas vão vivendo essa questão sexual, hoje tudo é muito livre, totalmente fora da Bíblia também, e elas vão deixando meio que para lá o casamento, porque é como se o casamento não fosse uma necessidade. E aí, mais para frente, elas vão perceber que você tem a necessidade de pertencer a alguém, não de pertencer no sentido de dominar, de ser dominado, mas de ser cuidado, de ser amparado, e só vai perceber isso mais tarde. Que esse ciclo de ficar embaladas, né, de ficar com uma vida sexual aí ativa para tudo que é lado, isso não vai suprir uma carência afetiva, né, doutora Verusca? Acho que... Sim, humanamente, as pessoas têm a necessidade de amar e se sentir amada, e biblicamente também, né? Então, você ama, você quer amar, você quer demonstrar, e você quer, de alguma forma, externalizar esse sentimento, e quer sentir que também acontece o mesmo, né, o contrário, para com você. Então, você saber que você vai voltar para sua casa, saber que alguém está te esperando, saber que alguém preparou algo para você, ou que tem um planejamento naquele casal, né, que se tornou uma família a partir do casamento, e depois vem a chegada dos filhos e a família vai se desenvolvendo, é lógico que é muito bom. Ninguém foi feito para ver sozinho. O ser humano não é um ser individual, ele é um ser social. Mas, além de ser, né, um ser social, ele é um ser familiar. Ele precisa disso. Precisa amar e precisa se sentir fazendo parte daquele grupo diferenciado. De você saber que você construiu algo ali com alguém e deu continuidade, inclusive, à sua espécie. Então, é bastante interessante quando a gente observa que muita gente não está prestando atenção nisso hoje. Mas com o tempo, conforme a Rose disse, você começa a perceber com o amadurecimento que está faltando alguma coisa. E é engraçado que culmina com a crise dos 30. Justamente com a crise dos 30 anos, que acho que vale a pena a gente também desenvolver um pouco isso. Mas antes da gente desenvolver, eu vou pedir para você aguardar, que a gente já volta com o programa Palavra em Debate. Eu vou chamar os comerciais, e se você está passando por essa crise, vale a pena você aguardar, que a gente volta daqui a pouco. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. E agora nós vamos chamar o Palavra News, que é uma palavra que nós temos para você neste momento. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os cartórios de registro civil no Brasil registram mais de 1 milhão de casamentos em 2012, enquanto a quantidade de divórcios chegou a 341,6 mil. Isso quer dizer que para cada separação registrada no país, houve pelo menos 3 casamentos. O estudo também mostrou que os casamentos em que o homem é mais velho que a mulher ainda dominam, sendo 76% dos casos. A pesquisa também revela que a idade média dos noivos subiu para 28 anos entre as mulheres e 31 anos entre os homens.
Apesar do casamento mais tarde, a subida ao altar continua sendo território preferencial das pessoas mais jovens, no geral com menos de 20 anos de idade, enquanto apenas 11% das uniões legais ocorreram entre noivos com mais de 39 anos de idade. Eliseu, qual a sua opinião sobre essa notícia? Olha, vamos ver, Carlos, é o seguinte, o casamento é um assunto bem gostoso e também existe grandes desafios, e são numerosos também os desafios a respeito do casamento. Tanto para o casamento da pessoa jovem que casa com seus 20 anos, como também para aquele que casa com 30, 35 anos, e até mesmo aquelas pessoas que casam nos seus 50 anos, o desafio é grande. E eu queria abordar essa notícia, pelo menos em 3 aspectos. Primeiramente, eu queria falar a respeito da conscientização a respeito do casamento. Nós precisamos ter consciência a respeito do casamento, porque esta é uma ideia de Deus. Deus que nos criou, que nos projetou, que planejou a nossa vida aqui nesta terra, Ele nos deu o casamento. É uma ideia de Deus, é um projeto de Deus. Então é necessário que as pessoas possam entender que o casamento, por ser uma ideia de Deus, é uma coisa boa, faz parte da vida do ser humano, porque foi Deus quem projetou tudo isso. Então a primeira coisa que eu quero destacar é isso, seja você um jovem casal, seja você de idade mediana ou até mesmo já estando 50, 60 anos e começou o casamento agora, você tem que entender que o casamento é uma ideia de Deus. Ponha isso na sua cabeça, entenda que é um projeto de Deus, portanto é uma coisa boa. Segundo lugar, é que o casamento, para que ele possa ser bem sucedido, precisa haver diálogo, comunicação. O grande problema dos casamentos hoje é que não existe diálogo, não existe comunicação. Os cônjuges, eles não conseguem mais se entender, eles não conseguem conversar. E a comunicação, ela é fundamental para a manutenção do casamento. Eu sou casado há 28 anos com a mesma mulher, e eu sei que a comunicação é fator importantíssimo dentro do casamento. Em terceiro lugar, o casamento precisa ter renúncia. Quando 2 pessoas se unem no casamento, eles têm que ter um entendimento de que eles estão entrando no casamento para renunciar à sua vontade, muitas vezes, para fazer a vontade do outro. A aliança do casamento, ela não subsiste se não houver renúncia. Então, Carlos, olha, o casamento é uma bênção, é um projeto de Deus, mas ele só dá certo se existir pelo menos, aqui na nossa conversa, pelo menos a renúncia e também o diálogo. Você que nos assiste nesse momento, eu quero deixar essa mensagem para você. Tenha consciência, o casamento é um projeto de Deus. Dialogue, converse, se comunique, fale o que você está sentindo, converse com o seu cônjuge a respeito das dificuldades que você tem no casamento. Converse com pessoas que possam te aconselhar, dar a você um bom conselho. Compartilhe as suas dificuldades com alguém que pode ser um bom conselheiro, que vai te dar um conselho bíblico, que vai te dar uma orientação segundo a ótica de Deus. E por último, renuncie. Renuncie à sua própria vontade para que você possa viver maritalmente bem com o seu cônjuge e aí você desfrutar dos projetos de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo Palavra News. Amém. Palavra abençoada do apóstolo Eliseu e do jornalista Carlos. A gente, pensando aqui enquanto estava ouvindo a palavra, a gente estava pensando nessa importância da fidelidade, né, Rose? Como é que você vê isso como pastora? Porque isso também é importante, independente da idade que se case, como é que é vista essa questão da fidelidade, para também ter uma validação? A palavra de Deus diz que nós devemos permanecer fiéis dentro do casamento, né? Quando você faz uma aliança com seu cônjuge, o casamento é uma aliança que você faz diante de Deus. Você está fazendo uma aliança de fidelidade. E a gente tem visto muitos casais sendo infiéis. Porque não adianta só você falar, eu vou casar, porque a bênção de Deus está dentro do casamento. Com certeza Deus abençoa o casamento. Mas o casamento, dentro do casamento tem que haver a fidelidade. E alguns casais, eles entram no casamento, mas daqui a pouco começa querer voltar à vida de solteiro e começa a sair com um, né? A gente vê isso
muito na questão masculina, mas infelizmente hoje também acontece muito com as mulheres, né, que começam a pular a cerca dentro do casamento. É triste falar isso, mas é realidade. Então, Deus não abençoa a infidelidade, né? O próprio Deus é fiel para conosco, né? Então, a gente vê essa questão que muitos casais são infiéis. E Deus não vai abençoar um casamento onde há infidelidade. Não poderá acontecer a prosperidade, né, dentro do casamento, a saúde. Quando a gente fala prosperidade, a gente não está falando só a questão financeira, porque a prosperidade é muito ampla. A prosperidade é saúde, é paz. Como que vai haver dentro de um casamento, paz dentro de um casamento se não existe fidelidade? Existe uma destruição, né? Na verdade, as pessoas elas não têm acordado para isso, infelizmente. Existe uma destruição de várias formas, tanto emocional, porque o casal ele está sendo destruído. Infelizmente, num primeiro momento, a pessoa que engana, a pessoa que trai, ela não percebe isso, mas ela está se destruindo e está caminhando para a morte, tanto dela quanto de quem está com ela, que é metade dela, a partir do momento que casou. Então, para a gente que lida com essas crises, é muito triste, porque as pessoas elas não percebem o tamanho do estrago. A gente que ouve situações e situações aqui, porque a gente, quando pensa em infidelidade, a gente está pensando na questão espiritual e está pensando na questão orgânica, não das doenças, não dos problemas, porque as pessoas também têm se atentado um pouco a isso, mas e o resto? E a consequência com os filhos? E a consequência de uma forma social? E a consequência do exemplo espiritual que você está dando? E depois as pessoas se queixam, nossa, mas o que está acontecendo com a minha vida? De repente, começa a refletir. Né? A vida trava em todos os sentidos. A gente acompanhou aqui há muitos anos atrás uma situação, Rose, que a gente fica pensando, meu Deus, como é que a pessoa não pensa num negócio desse? Um casal que teve uma traição do homem, esse homem trouxe um HIV para dentro de casa, esse HIV passou para a mulher morreu pouco tempo depois, um ano depois ele morreu e deixaram um filho de 3 anos de idade, sendo que não tinha avós mais, não tinha irmãos, nenhuma das partes, os 2 eram filhos únicos. Esse menino foi para uma instituição. Depois da instituição, adolescente, ele veio para tratamento. Então aí você começa a pensar, meu Deus, olha a vida de ruína, um abismo chamando outro abismo. Aí essa pessoa, casa já cheia de problemas, cheia de traumas, cheia de perdas, o que vai acontecer? Quer dizer, vai ser uma multiplicação de ruína. Então, eu falei aqui da doença, mas quantas outras coisas existem? Eu gostaria de ler, doutora Verusca, Provérbios 6:32, que fala exatamente sobre isso, sobre a ruína. O que adultera como a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Provérbios 6:32. Então, é uma ruína completa mesmo, né? E existem vários versículos que falam a questão do adultério, que Deus abomina o adultério. Então, realmente é uma prática que não tem a bênção de Deus, né, que só atrai maldição para dentro de casa, quer seja em doença, quer seja em comportamentos que nós vamos, que poderia colher através do comportamento dos filhos mais para frente. Tem muitos filhos que entram nos vícios, nas drogas, e às vezes a pessoa não sabe, por que meu filho está nisso? Eu sempre dei um bom exemplo, mas peraí, o que você fez? De repente você trouxe infidelidade para dentro de casa, você trouxe maldição para dentro da sua casa, você trouxe demônios para dentro da sua casa através de prática de pecado, e seu filho entrou numa droga, seu filho entrou num comportamento totalmente inadequado, e você não consegue nem explicar por que você está colhendo esse mal para dentro da sua casa. Então, aí é uma questão espiritual muito forte, que é falando de maldição. É importante a gente refletir sobre isso, porque quando Deus fala de casamento, ele fala que é bendito o casamento sem mácula, o leito sem mácula. Aquele leito que não tem mancha, que não tem adultério, que não tem perversidade. Né? Então, é muito importante a gente falar aqui também sobre essa questão. Eu estava aqui pensando dessa questão da escolha, né? 30 anos, 40 anos. Quando a gente pensa na decisão de casar, quando a gente decide dar esse passo, que é um passo de responsabilidade, né, constituir uma família, a gente vê assim que você tem que ter algumas atitudes de renúncia, né? E quando vocês estavam falando de fidelidade, é exatamente você tomar o caminho da preferência de uma só pessoa. E hoje o que mais se fomenta, né, é você estar livre para se relacionar
E isso tem trazido esse dano que a doutora Verusca falou. E muitas coisas a gente vê assim, muitas pessoas talvez demorem para decidir assumir o casamento, porque é um processo de renúncia. No sentido assim de você fidelizar mesmo o seu coração, né? Você se fechar para as outras pessoas no sentido amoroso, no sentido afetivo, e você ter uma única pessoa. Né? Parece que para muitas pessoas isso é muito difícil. Muito difícil você fidelizar, você vai fidelizar o seu coração, a sua vida, as suas finanças. Seu pensamento. Então você tem que ter um processo de renúncia para você casar. E muitas vezes a pessoa mais jovem, ela vai aprendendo isso. Né? Eu tenho acho que 2 casais na igreja, assim, eles casaram 18, 19 anos. E esperaram, uma passou 4, 5 anos. Meu filho também esperou 5 anos para casar, porque precisa se construir também. Acho que é um assunto que a gente precisa discutir. Quando ter os filhos, né? Porque você tem que ter essa fidelização, essa preferência pelo outro. Né? E você vai, quando a gente decide casar, a gente às vezes pensa, não, eu quero casar para ser feliz, mas na verdade o amor é uma doação, é um compromisso que você tem com o outro de cuidado, de estar ali. Então isso tudo pode ser uma renúncia muito grande, talvez para quem seja muito jovem. E toda essa facilitação de hoje você está com alguém e você vai descobrindo almas e corpos, e isso tudo talvez não ajude a você a fidelizar depois. Porque sempre você vai querer um pedacinho que o outro tinha. E eu acho que isso complica até na decisão. Eu acho que complica. Vai ser mais fácil ele comparar lá na frente. Isso. Porque ele já teve tantos relacionamentos, ele já teve tantas opções de escolhas, que ele vai ser muito mais fácil ele comparar quando ele estiver com o cônjuge, ele comparar com tantas pessoas. E ninguém é igual a ninguém. Nem no relacionamento afetivo, nem no relacionamento sexual, ninguém é igual a ninguém. Cada um de nós somos especiais e nós somos chamados para se doar, né? Para doar ao outro, para sermos diferentes, especiais nessa doação também. E aí entra a questão do egoísmo, né? Como a gente é treinado no casamento a abandonar o egoísmo, porque nós somos por natureza egoístas, né? A gente está sempre pensando na gente mesmo. Quando você casa, você tem que abrir mão de algumas coisas. Quando você tem filho, então, você abre mão de um monte de coisa. É maravilhoso o casamento. Por isso que Deus abençoou tanto. Porque Ele sabia que era um treinamento para o resto da vida. Até a gente morrer, você está dentro do casamento, você está treinando essa questão da doação, né? E a maternidade também. Amém. Eu vou aproveitar e passar um e-mail para você, para que você possa mandar perguntas. A gente vai ter o maior prazer do mundo de responder as perguntas. O e-mail está em tela, a palavra em debate, @gmail.com. A palavra em debate, @gmail.com. Nós não vamos responder hoje, vamos responder apenas na quarta-feira que vem. Você vai acompanhar o programa Palavra em Debate para ver quais são as perguntas e quais são as respostas desse tema. Acreditamos que é importante a gente dedicar um programa para as respostas, porque as pessoas têm dúvidas muito importantes, muita gente tem dúvida, então vale a pena a gente dedicar um programa para estar respondendo as perguntas para vocês. Eu aproveito para fazer nesse momento um convite muito especial a você. No próximo dia 14 de agosto, às 8 horas da noite, vai ter um evento muito importante na Câmara dos Vereadores de São Paulo, no Salão Nobre, que será uma homenagem a cantores evangélicos que fazem um trabalho diferenciado, que foram reconhecidos pela Câmara dos Vereadores e serão homenageados nesse dia. E o nosso jornalista Carlos Vonei, que também é um cantor gospel, será homenageado nesse dia. O Grupo Concerto, que também é um grupo muito querido nosso, será homenageado nesse dia. E alguns outros cantores e grupos evangélicos, você não pode perder. Dia 14 de agosto, às 20 horas, lá na Câmara dos Vereadores. O endereço está aí na tela para você, se você quiser participar. Será um prazer, a entrada é franca. É sempre bom a gente anunciar essas coisas, né, Ana? E também nós estamos aqui pedindo a sua colaboração, você que é empresário, ou você, meu irmão, que tem sido abençoado com esse programa. Nós estamos aí pedindo que você faça esse investimento. Esse programa, ele tem abençoado vidas, ele tem edificado corações, tem dado direção espiritual, e nós estamos precisando de colaboradores, pessoas que entendam sobre o reino de Deus, pessoas que entendam a importância da divulgação da palavra do Senhor, dos conceitos, dos seus princípios.
Está aí a nossa conta em tela, você pode ser um contribuinte, você pode também mandar o seu e-mail, procurar saber mais informações do programa. Será, assim, para nós uma honra ter você como nosso cooperador nesse investimento que é do reino de Deus, que é para o Senhor. Venha, faça parte também da propagação da palavra de Deus. Olá, você que tem gostado, que tem assistido os nossos programas. A partir de hoje, nós estamos oferecendo para que você adquira os nossos DVDs. Com isso, você vai poder colocar na tua célula, na tua igreja, ou até mesmo estar presenteando alguém, ou estar revendo os debates que nós temos produzido aqui, que tem sido de excelência. E nós estamos aqui com o e-mail em tela para você entrar em contato conosco e estar fazendo o seu pedido. Nós vamos estar te enviando pelo correio o mais breve possível para que você seja abençoado com os nossos programas. Esse DVD vai ter o programa na íntegra e mais uma mensagem especial para você que vai estar adquirindo. Com certeza você vai ter uma surpresa muito agradável quando você for assistir. Tarde de sábado e o sol a queimar, mas Jesus estava lá, sempre pronto a me ajudar. Outra conquista, sonho a se realizar, porque Jesus estava lá, nos caminhos a me guiar. O Senhor ama você, é só você lembrar, dizer adeus à solidão e louvá-lo na canção. O Espírito Santo aqui está mais uma vez, sobrevoa todo espaço e observa só você. Dê espaço para ele trabalhar em sua vida, apagando suas marcas e curando a ferida. Nada é melhor que conhecer o seu caminho, então sinta o perfume, não se fira com espinho. Guerreiro, não esqueça, a espada é a Bíblia, Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E no domingo, o povo todo lá, contentes a louvar, porque Jesus estava lá. Sobre o trabalho, só bênção pra contar, e me diz por que será, porque Jesus estava lá.